Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus a todos abençoe nesse momento. Agradecemos a presença daqueles que estão agora conosco. Nós temos aí o compromisso de, mais uma vez, estarmos aqui nesse tema que é a família cristã e a pandemia. Nós temos um convidado hoje, nós temos o querido pastor Flávio Lima, que está aqui, o nosso convidado de honra, né? Pastor Flávio Lima. Nós temos aqui também a irmã Lídia, pastor Ferreira, nosso querido pastor da Igreja Batista Água Grande, nosso irmão Otto, querido irmão Otto, o nosso ministro de música lá em Água Grande, que vai dar uma das suas composições aqui hoje no momento musical, no nosso intervalo. Pastor Flávio Lima, conhecido de muitos, muito tem abençoado a todos, né? Jornalista, publicitário, homem de Deus. Ele hoje estará aqui para dar sua visão, pastor, da família cristã e a pandemia, no tema nosso do mês da família, que é Família ao Pé da Cruz, tá? Nós agradecemos a Deus pela sua presença, pastor, seja bem-vindo. Nós vamos ter agora aqui uma oração, uma apresentação do nosso pastor Ferreira, depois a irmã diaconisa Lídia vai dar uma palavra e depois o irmão entra com as suas considerações dentro do tema. Fique à vontade, qualquer pergunta que vier dos irmãos que estão aqui no momento, nós vamos colocar para que o irmão veja e assim, se for necessário, que ele possa responder. Agradecemos a Deus pela irmã Graziane, está aqui ao vivo, dando boa noite, irmã. Irmão Paulino, está aqui também. Seja bem-vindo, abençoado, mais uma vez aqui conosco, né? Essas caras já são conhecidas, né? Minha linda esposa e filha, e vamos continuar aqui com o nosso programa. Eu vou levar a palavra ao pastor Ferreira, para que ele faça a oração inicial e as suas considerações. Tá bom, pastor? Palavra do senhor, só um momento. O irmão André Paulino já está ligado. Amados, boa noite. É um prazer imenso. Não é palavra assim que sai de qualquer forma, não. Vem do fundo do meu coração. Prazer imenso ver a nossa igreja engajada num momento como esse, de lutas e tribulações. A gente vê irmãos amados procurando, de alguma forma, no âmbito da igreja, sobretudo, da nossa igreja, procurando fazer alguma coisa, não para entreter, não para ocupar o tempo dos irmãos assim de qualquer forma, mas de alimentar a nossa alma. Eu me sinto alimentado quando o meu povo, as minhas ovelhas, trazem programações tipo esta, em todos os segmentos da igreja. Então, todos quantos se unem, trazem uma palavra, uma ideia, um plano de trabalho para a igreja do Senhor, visa lá fora alcançar não crentes, sobretudo, e abençoar e edificar também as nossas vidas. Eu gostaria, então, de reiterar a minha palavra de gratidão e a tantos quantos onde afluir a essa programação, eu reputo que é uma programação de Deus para nos abençoar. Queria deixar, antes da oração, uma expressão bíblica. Está no Salmo 118, versículo 5, que diz: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Nós precisamos de uma folga muito boa, e somente Deus pode nos conceder. É muita informação, é muita coisa que a gente vê e toma conhecimento. Há uma avalanche de coisas que todo dia a gente repete, porque elas não cessam, mas a gente confia no Senhor, nosso Deus, que há de nos conceder folga na nossa mente, no nosso coração, no nosso deitar, no sono ao levantar-se. Muito obrigado, queridos, por nos dar atenção ao trabalho da igreja. Amado Deus, soberano e glorioso Senhor, somos gratos porque o Senhor nos tem aberto as portas de oportunidades para trabalharmos para o Senhor, resgatar vidas através da pregação do Evangelho e através das nossas vidas servindo como instrumentos em tuas mãos para tal. Queira nos perdoar as faltas, abençoar ricamente o teu servo, pastor Flávio, permitindo que a sua fala, as suas respostas às perguntas,
a sua visão a respeito do mundo atual possa ser, Senhor, seguida e orientada melhor, ungida por Ti. Perdoa as nossas faltas, abençoa toda a programação que ora iniciamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como sempre, eu faço aqui as considerações também à nossa querida irmã Lídia, né? Irmã Lídia vai deixar uma palavra dela, para que depois o pastor Flávio possa continuar a seguir. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Boa noite aos irmãos. Eu gostaria também de deixar uma palavra bíblica que diz, lá em Provérbios 24, 27, diz assim: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Gostaria de deixar essa palavra, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, amigos, que nós preparemos o nosso campo para que Deus faça a obra nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas. Deus está pronto a fazer a obra, mas quem precisa preparar o campo somos nós. Que o nosso campo, a nossa família, a nossa casa esteja realmente nos pés do Senhor Jesus, a começar por nós, chefes, avós, pais, mães, a começar por nós. Nossos filhos sejam abençoados e os nossos campos estejam preparados para que Deus faça a obra no nosso meio. Boa noite a todos, um prazer. Vamos aproveitar o que o pastor Flávio tem a falar conosco nessa noite, vindo próprio do Senhor Jesus, que você se alimente da palavra do Senhor. Boa noite. Boa noite, irmã Lídia. Pastor Flávio, querido pastor Flávio, mais uma vez agradeço a Deus pela sua vida, pela sua amada esposa, né? Que Deus dê forças, saúde e direção, como sempre tem dado ao casal e à família, tá? Pastor, iniciando essa série, como o senhor hoje, com toda a sua experiência, como esse homem do mundo enxerga na nossa terra, nos nossos arraiais, aí vamos dizer dessa forma, no nosso meio cristão, a pandemia, como ela tem atingido as famílias nesse momento? Qual é a sua visão da pandemia para a família cristã no dia de hoje? Irmão Marco, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por poder estar em pleno século XXI, podendo falar através deste veículo fantástico, não é? Que é a comunicação pela internet. Nós vamos ao mundo inteiro através de um simples aparelho que está na palma das minhas mãos, e eu sonhava com isso já quando eu era garoto. Eu tinha essa visão. Por quê? Porque eu estudava a Bíblia. Eu sabia que um dia nós íamos conseguir ver o que está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 2. E nós sabemos que tudo que está acontecendo e vai continuar acontecendo é permissão de Deus e, em alguns casos, são cumprimentos das profecias deixadas aqui através de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre esse tema tão importante da pandemia, sem antes dizer um texto da palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 8, verso 18. E diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo era um visionário. Eu acredito que Paulo, ele pensava também, como eu penso, muitas pessoas. Você que está acompanhando essa transmissão nesse momento, eu quero também dar uma boa noite para você, pastor Ferreira. Muito bom revê-lo aqui através desse aparelho pequenininho. E o nosso querido irmão e irmã Lídia, que está aí também, né, que pertence ao departamento feminino da Igreja de Água Grande, e o nosso irmão que está auxiliando aí no som.
Eu gostaria de dizer o seguinte, que esse momento é um momento ímpar para todos os cristãos no mundo, não só nós aqui do Brasil, mas no mundo inteiro. Porque ter o privilégio de podermos falar para as ovelhas nossas, para os amigos nossos, para os nossos familiares, sem precisar sair de casa, é um milagre de Deus, feito através da mão e da ciência humana. Então, isso não é novidade. Eu creio que quando o homem chegou na Lua, em 1969, e eu estava numa viagem, inclusive, eu estava numa viagem da Igreja Batista em Vila da Penha, nós estávamos em 2 ônibus fretados em São Paulo, e meu irmão, naquela época, um de meus irmãos, foi empossado como pastor numa igreja lá em São Paulo, a Igreja Batista em Sumaré, que foi o seu primeiro ministério. Foi exatamente na madrugada daquele dia, em julho, que nós assistimos o homem pisar na Lua. Quer dizer, isso foi em 1969. Já se passaram tantos anos e agora a gente pode ver naves pousando em Marte. Então, meus irmãos, tudo isso é a revelação de Deus ao homem, porque nós fomos feitos um pouquinho menor. No original lá, o anjo lá, é Deus. Nós fomos feitos um pouquinho menor que Deus, um pouquinho só. Então, nós detemos em nós, com a permissão de Deus, poderes fantásticos para que nós possamos fazer muita coisa. E uma dessas é a tecnologia. Sem a tecnologia, ficaria muito difícil hoje nós chegarmos ao mundo inteiro, mesmo com dificuldades de recepção, de termos eletricidade em alguns lugares do mundo, mas nós chegamos a muitos lugares, praticamente, desse globo terrestre, com mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes. A pandemia, para mim, meus irmãos, para mim, eu espero que ninguém se escandalize com o que o pastor Flávio vai dizer aqui agora. Não fique chateado comigo com o que eu vou falar. Eu hoje não sou pastor de ovelhas. Hoje eu sou ovelha. Estou com 76 anos de vida, já pastoreei. Não estou mais pastoreando. Que aí muita gente podia olhar esse lado, não, mas ele não é pastor, ele não sabe o que a gente está passando. Mas olha só, a palavra de Deus, ela fala daquela experiência fantástica do profeta Elias. Quando Deus falou para ele, naquele momento difícil para o povo de Israel, não é? Aquele momento difícil de guerras, de problemas, de escravidões, de reis que não cumpriam com aquilo que Deus mandava, Deus pegou e falou para Elias, Elias, fala com Acabe, diga para Acabe que não vai chover mais. Pode profetizar isso. E você vai se dirigir ao ribeiro de Querite. Você vai ficar lá, Elias, e vai aguardar o momento certo de você sair de lá. Eu não sei se vocês sabem, se os irmãos conhecem, sei que o meu pastor aí sabe, né? Que ele é um estudioso da palavra de Deus e ele sabe disso. Querite, no original, no hebraico, é Sharat. A palavra Sharat, ela tem um significado extraordinário. Ela quer dizer o seguinte, cortar para o tamanho exato, ou colocar no tamanho exato. Esse é o significado da palavra Sharat. Querite, o ribeiro de Querite, região para onde Elias foi, renovar as suas forças, comer, não é, do pão e da carne que um corvo, um animal imundo, levava para ele. Extraordinário isso. Sozinho ali, a água que ele bebia era a água do ribeiro. Elias não fazia nada.
Ele levantava pela manhã, sozinho, lavava o seu rosto no ribeiro, tomava água, o corvo vinha, trazia o pão, ele comia o pão, na hora do almoço trazia a carne, de noite trazia mais alguma coisa, né, mais pão e carne, e ele comia, e ele se alimentou ao longo de 3 anos e 6 meses. Esse texto está já lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, fala que Elias esteve durante 3 anos e 6 meses sozinho no Querite. Meus irmãos, a pandemia, para mim, é o Querite dos tempos atuais. É o Querite para o povo de Deus. É no Querite onde nós podemos ver que não é o que nós sabemos, o que nós conhecemos, o estrelato que nós temos, o púlpito bonito que nós temos, o templo maravilhoso que nós temos onde nos reunimos, as luzes que muitos templos estão usando hoje, né? A coreografia, né? Os grandes corais, os cantores, os instrumentos. O Querite é dependência de Deus. O Querite é o lugar onde nós temos que ficar, até chegar o momento de Deus dizer, podem sair daí. E se tiver mais alguma dificuldade na frente, eu vou suprir, como Deus fez com Elias. Ainda havia dificuldades, mas tinha uma senhora que ainda tinha lá um pouquinho de azeite e farinha. E ela abençoou o profeta. Uma viúva. Interessante isso. Então, meus amados, nós estamos vivendo, para mim, a pandemia é um Querite. Nós temos que viver o Querite. Por que o Querite foge de tudo e de todos nos dias de hoje? Porque é que há uma vontade imensa de todo mundo querer estar no templo, tem que estar no templo, não podemos fechar o templo, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Mas preste atenção, olha só, milhares de igrejas no mundo inteiro usaram esse instrumento que nós estamos usando agora. Usaram esse instrumento, usaram essa maravilha da tecnologia e falaram com as suas membresias, os pastores, os líderes, os grupos musicais cantaram. Então, por que essa agonia? Hoje eu estava fazendo uma análise no meu Facebook, olhando, eu tenho mais de 50 pessoas que morreram, eu contei, procurei contar, e muitos pastores foram morar no céu. Será porque eles não quiseram ir para o Querite? É uma pergunta. Talvez se eles estivessem no Querite, eles estivessem vivos. Mas preferiram não ir para o Querite. Então, eu tenho essa visão de Deus para mim, que nesse tempo de pandemia, o sucesso e as vitórias do nosso ministério, do ministério das igrejas, não está em estarmos naquele lugar que a gente estava antes dela chegar. Está no Querite. Está em estarmos nos preparando, nos resguardando. Meus irmãos, a obra é de Deus, não é nossa. É Deus quem vai fazer. Nós não somos nada para fazer nada, a não ser que Deus nos mande. Deus precisa mais dos obreiros no momento do que das obras que eles querem fazer, que nós queremos fazer. Porque haverá tempo em que ele vai nos tirar do Querite e vai nos colocar no lugar, mesmo que seja uma viúva, né? Um local humilde, com pouca comida, mas será o suficiente para nós fazermos a obra que precisamos fazer. Essa pandemia
ela está colocando muitas pessoas com dificuldades. Talvez porque não estejam pensando no querido. Gente, a Bíblia tem coisas fantásticas, maravilhas, extraordinárias, revelações que Deus deixou para nós. Nós temos que pensar nisso. Então nós ficamos desesperados. Eu conheci um pastor, jovem, inteligente. Ele podia estar entre nós, mas não está no que não foi preferido. Partiu, foi embora. Aí alguém diria, mas é vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus, não. Alguém se fixa muito naquele texto, né? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu beneplácito. Deus dá permissão. Ele permite. Mas nem sempre tudo que acontece na nossa vida, que nos traz tristeza, que nos traz, não é, privações, não é vontade de Deus. É permissão. Ele permite, porque nós decidimos, e temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos. Se não fosse assim, a graça de Jesus não seria suficiente para nos dar a salvação. Nós temos a graça porque nós recebemos essa graça, porque nós a recebemos gratuitamente e a aceitamos no nosso coração. Então, meus amados, nessa introdução que eu estou fazendo, eu gostaria que entendessem o que eu estou dizendo. Uma das palavras mais difíceis de ser ouvida é essa, que foi dita a Elias. Elias, vai para o ribeiro de Querite e esconde-te lá. Fica escondidinho lá, Elias. E passou um ano e começaram a aparecer os problemas no mundo daquela época. Começou a faltar água, não chovia, não tem chuva, não tem como. Os campos ficaram ruins, as plantações não vigoravam, nada crescia, e passou 2 anos. Foi uma coisa terrível. Os problemas financeiros começaram a aparecer de uma tal maneira que não tinha quem comprasse e nem quem vendesse. Pessoas estavam passando fome, estavam morrendo de fome. Elias estava lá escondido. Escondidinho. Ele era, para mim, uma amostra do que nós somos hoje, milhares, milhões, no mundo inteiro. Meus amados, ele estava escondido, porque ele ouviu a palavra, esconda-te. Esconda-te. É muito difícil ouvir essa palavra. Esconda-te. Quando nós queremos fazer todas as coisas, quando nós queremos ser o principal do negócio, vou resolver, vou fazer e vocês vão ver. Mas não é por aí. Deus manda a gente ir para o querido. E ali no querido tinha os corvos e tinha um ribeiro. Não podia construir um ribeiro. Ele não podia fazer brotar água do chão, da mesma forma que um corvo, um pássaro horrível, que só come carniça, ele trazia para ele carne maravilhosa, gostosíssima, e pão. Que coisa extraordinária. Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Você está na minha escuta hoje, se você ainda está muito preocupado com essa pandemia, preste atenção, é permissão de Deus. Ela vai acabar, ela vai terminar. Tem um tempo determinado para Deus. Pode ser que venha outro, não tenho dúvida. Muitas vezes a gente diz, Jesus está voltando, Jesus vai chegar. Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias. Minha avó morreu com 98 anos de idade, já faz muito tempo, e quando eu era pequenininho, ela dizia para mim, Jesus está voltando, bem na atividade do Carangola, onde eu nasci.
E eu acreditava que Jesus estava voltando naqueles dias. E eu já estou com 76 anos e Jesus ainda não voltou. Que coisa, gente. Tem muita coisa para a gente fazer. Por isso nós precisamos nos preservar. O querite pode ser essa pandemia. E outros querites poderão vir. E nós precisamos nos atentar para isso. Amém. Brevemente, isso vai cessar. E nós vamos sair do querite, porque a água é do querite. Vai secar o rio, o riacho, os corvos vão parar de trazer alimento, né? Aí a gente vai ter que sair. Que assim seja. Está na hora de ouvir a voz de Deus, para fazer o que nós precisamos fazer. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, mas ainda vamos viver muito mais ainda. Eu não estou desencorajando ninguém aí que está na nossa escuta ao ouvir essa palavra que eu estou dizendo hoje. Preste atenção. Deus tem um querite para nós sempre, para nos abrigar, para nos dar força e para acreditar que tem um momento certo para chegarmos a vencer a pandemia. A pandemia será vencida, se Deus quiser. Brevemente. Amém. Aí estaremos no templo, estaremos nas igrejas, estaremos nas ruas, estaremos em todos os lugares. Interessante, terminando essa primeira parte minha, é que no meu tempo, eu estava falando, Marco, para você, na nossa conversa, de que aí, pastor Ferreira, aí na igreja de Água Grande, a nossa igreja, na verdade, essa igreja de Água Grande, onde eu me batizei, com 10 anos de idade, onde eu aprendi a pregar, foi o primeiro púlpito que eu preguei, e aí, nessa igreja. Não aí no templo aí vocês estão hoje, mas no templo lá em cima, na Pedro Teixeira, nos fundos do cemitério, onde eu aprendi a evangelizar no dia de finado, passava o dia todo dentro do cemitério pregando, eu garoto, embaixador do rei. Até de madrugada, uma vez pararam no cemitério, e pessoas de madrugada fazendo não sei o que lá, colocar não sei o que lá no cemitério. Eu, o Lemos, que é pastor hoje também, filho do pastor João Nazareno, primeiro pastor dessa igreja, Antônio Gonçalves, já está na glória, nós fomos lá para o meio do cemitério à meia-noite para enfrentar o que ia aparecer lá. E nós vimos que não tinha ninguém, não apareceu ninguém, não tinha ninguém lá, um lugar delicioso. E nós ficamos ali aquela noite e provamos a nossa coragem. E com alegria, fomos para a reunião dos embaixadores do rei no domingo para dizer que nós fomos para o cemitério à meia-noite para ver se tinha alguém lá falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Porque nós cremos num Deus poderoso. Então, nessa igreja aí, Ferreira, Maria, irmãos, nós pregávamos o Evangelho. Houve uma época que a União de Mocidade e os adolescentes faziam o ar livre dele, sozinho. Depois a União de Adultos fazia o dela. Então, sabe por quê? Porque não tinha lugar para a gente reunir. Então a gente reunia no local dos adultos. 5 da tarde era a hora que nós saímos para pregar o Evangelho, porque às 6 os adultos reuniam. Então a gente pregava o Evangelho assim. Quantas vezes? Mas hoje você não vê mais isso. Hoje não tem mais evangelização de rua. Você não vê ninguém mais indo É muito difícil. Eu sei que tem pessoas, irmãos nossos, que fazem esse trabalho. Há penitenciárias, há presídios, há hospitais, há tantos lugares aí, a parar numa central do Brasil, igual tinha um irmão lá na central do Brasil, quando nós fomos gravar na TVE com o pastor Fanini, passávamos de carro ali, e tinha um senhor lá pregando, tinha um monte de gente em volta dele, e o pastor Fanini falava sempre, Flávio, olha ali está um profeta de Deus. Eu ficava impressionado em ver aquele homem ali. Todas as segundas-feiras, quando a gente ia gravar na TV, 7h30 da manhã, o homem estava lá pregando, sozinho, igual um maluco. Aí um dia eu não aguentei.
Eu fui lá, no dia da semana, fui lá, ver aquele que eu não estava fazendo. Era uma pessoa normal, um pregador, um profeta de Deus. E levei-o no programa, me entrevistei para saber por que ele ficava ali, como ele fazia isso. Ele já deve estar no céu. Então, meus irmãos, a gente não vê mais isso, porque se vê isso hoje, é loucura, é maluco, é doido. Nós, os crentes, temos que ficar doidos mesmo. Doidos por pregar o Evangelho. Porque vai chegar o dia em que não teremos mais queridos para nos recolhermos. Esperar o momento de Deus e pregar o Evangelho. Então, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, eu falei ao Marco, olha, eu vou questionar, porque esse é o meu entendimento. Mesmo que diga, mas ele não é pastor, mas como é que pode? Ele não está preocupado com as finanças da igreja, como é que a gente vai recolher os dízimos da igreja? Olha, é muito simples hoje, recolher dízimos e ofertas, quem é crente, não guarda não, manda pelo Pix, não é? Olha aí, por quê? Porque tem isso aqui, ó, que está na minha mão, você sabe. Então, manda pelo Pix. Vai lá, o dinheiro vai para a conta da igreja bonitinho, não precisa de você ir ao templo. Ah, mas pastor, a gente precisa tomar ceia. Ué, eu tenho um neto que é super especial. Ele toma ceia todo mês, em frente ao computador dele. Tem lá o pãozinho, tem lá o vinho, lá, o supiúro, e ele toma. Claro que tem alguém celebrando lá do outro lado, e não é aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos. A igreja que ele acompanha. Então, vejam que coisa interessante. Deus deu exatamente para esses tempos, para termos o nosso querido, a tecnologia. Está ela aqui na minha mão. Eu falo com vocês, falo com milhares de pessoas, com milhões de pessoas. Isso é fantástico. Se fosse há 20 anos atrás, essa pandemia, eu acho que o povo ia ficar doido. Irmão, ia ter pastor maluco aí, ia ter pastor se suicidando, me perdoe a expressão. Porque como ia falar com as pessoas? Como ia falar com as ovelhas? Está aqui, ó, na minha mão, com tudo o tempo certo. Para que Deus permitir, Deus permitiu. É agora. Essa pandemia chegou. E virão outros. Mas nós cada vez mais estaremos avançando na tecnologia, e nós estaremos prontos a fazer a vontade de Deus, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando esse Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Essa é a única profecia que nós devemos realmente fazer. Pregar e anunciar. Não existe mais. Não adianta se dizer, tem gente que daí eu profetizo. Profetiza nada. Acabaram esse negócio de profecia acabou. Ela terminou aí em Jesus. Acabou. PT, saudações. Essa é a última profecia. E quando este evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. E nós somos os profetas para pregar essa profecia que Jesus deixou para nós. Amém, amém. Esse é o meu pensamento. Vamos aí. Amém. Que bênção, pastor Flávio Lima, que bênção. Deus continue abençoando e dando essa visão. Tenho certeza que aqueles que estão participando, que estão ouvindo, estão sendo abençoados, como nós aqui estamos também. E para esse início de conversa, né, nós temos aqui 35 minutos já do nosso programa. Nós vamos deixar aqui uma pequena pergunta que o senhor irá responder depois do nosso momento, do nosso intervalo de 30 minutos aqui, porque o nosso irmão Otto vai fazer esse nosso intervalo e se deleite com o nosso compositor, nosso ministro de música, Otto Oliveira. Esse é o cara, gente boa, esse filho desse casal abençoado aqui, ó, irmã Lídia e pastor Ferreira. Pastor, está escrito aí, ó, fomos pegos de surpresa? Não fale agora, deixa a volta, deixa para a volta. Vamos agora para esse momento, vamos beber uma aguinha, aquela água que mata a sede contemporaneamente. É água do e na volta nós vamos sim nos apresentar. Eu vou deixar o nosso irmão Otto aqui
fazer aí as considerações dele e trazer o som que vem do nosso querido irmão. Então, olha só, Otto, antes de você começar, Claro. Antigamente, um xará meu, onde eu estive no programa dele uma vez, para participar, para ser locutor, noticiarista, uma grande chance, Flávio Cavalcante, ele levantava o dedo e dizia assim: nossos comerciais, por favor. Agora não é comercial, é nossos intervalos, por favor. Vamos lá, então. Otto, está contigo, meu irmão. Vamos lá, mais bem. Queria desejar a paz para todo mundo, a paz do Senhor. Agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa live. Todo mundo que está assistindo a gente. Eu vou cantar uma canção e ela tá disponível até no YouTube. Tô famoso, não sou youtuber não, mas a música tá lá. A música Vai Passar e ela tem lá... Eu vou cantar, eu não sei nem, Marcos, se o áudio vai sair, mas qualquer coisa vocês me avisam aí que a gente dá um outro jeito. Mas eu quero deixar com essa música a mensagem principal é que a gente está escutando aí, até pelo pastor, a gente precisa aproveitar esse momento para se fortalecer, para aproveitar esse momento para a gente, porque assim, não tem glamour que sustente esse momento, né? Tem gente aí com igrejas suntuosas, templos suntuosos e tudo mais, e tudo parou. Agora, fé, nosso coração na obra, na palavra de Deus, essas coisas não podem parar, né? Porque o templo não é a parede de tijolo concreto. O templo é o nosso coração, nosso corpo. E aí, sim, é o altar onde o nome do Senhor é glorificado. Então, queria deixar com vocês aí para esse breve momento, a música Vai Passar. Vou tocar aqui, e aí, se vocês não estiverem escutando, Marco, me dá um alô, que aí eu dou um outro jeito, tá? Vai lá, meu irmão, beleza. Estão ouvindo? Ainda tá baixo, ó. Pode aumentar um pouco. Baixo? Tá. E agora, melhorou? Agora foi. Melhor assim. Diz assim: quando a dor do outro se torna minha dor, e a minha dor se torna a dor do outro. Pais, filhos, netos não podem se abraçar. Esteja certo, logo vai passar. Vai passar, mesmo que a saudade seja o que ficar. Vai passar, vamos resistir, vamos superar, mesmo estando tempo longe, que possamos ir adiante. Muito em breve vamos nos ver, mas por hoje vai passar. Você possa se achegar a Deus, se aproximar a Ele e esteja certo que vai passar. Quando a dor do outro se torna minha dor, e a minha dor se torna a dor do outro. Pais, filhos, netos não podem se abraçar. Esteja certo, logo vai passar. Vai passar, mesmo que a saudade seja o que ficar. Vai passar, vamos resistir, vamos superar,
por um pouco tempo longe, que possamos ir adiante. Dentro em breve vamos nos ver. Vai passar, mesmo que a saudade seja o que ficar. Vai passar, vamos resistir, vamos superar. Por um pouco tempo longe, que possamos ir adiante. Dentro em breve vamos nos ver. Muito em breve vamos nos ver. Muito em breve vamos nos ver, mas por hoje vai passar. Amém. Isto é a resposta para o coração que está aflito e sem saber para onde ir. Cristo é a luz que mostra a direção, a esperança de que tudo logo vai passar. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Bênçãos, ó. Agradecemos aí a participação do Otto, mais uma vez, trazendo aí a inspiração que Deus lhe deu, né? Como músico, como compositor, e realmente vai passar colaborando, corroborando, como que o pastor falou, vai chegar o nosso tempo, né? Como está chegando o nosso tempo, e nós temos que aproveitar as oportunidades com as ferramentas que Deus nos deu, que é a nossa voz, que é a nossa tecnologia e que é a nossa capacidade de superarmos as dificuldades com tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém. Pastor Flávio, já tomou aquela aguinha? Cafezinho, não sei se bebeu. Vamos lá, pastor. O senhor já respondeu pelo menos umas 5 perguntas que nós tínhamos aqui dentro daquilo que você já começou conosco. O que eu tenho para perguntar, o que tem aqui, é o seguinte: nós fomos pegos de surpresa. Só um minuto que o pastor Flávio saiu, né? Deve ter dado um problema lá na transmissão, ele já deve estar voltando, vou pedir que aguarde um pouquinho. Enquanto isso, enquanto ele não retorna, eu vou passar aqui a bola para o nosso querido pastor Ferreira, até o pastor Flávio voltar. Deixa eu ver se ele já está voltando, tá, pastor? Se ele entrar aqui, a gente coloca. Opa! Já chegou, aqui, meu pastor? Voltou. Foi ali tomar uma água, mas já voltou. Pastor Flávio, dentro do que o senhor tem observado, dentro de tudo que o senhor já falou, já passou aqui para a gente, o senhor tem entendido que nós, como cristãos, da família em si, dentro de casa, nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia? Pegos de surpresa no ato da pandemia. Muitas famílias ficaram se batendo, sem ter uma direção. Pois é bem, quem acha que foi pego de surpresa, não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia ou não é instruído pelo líder, pelo seu líder. Eu duvido que o pastor Ferreira não tenha pregado, antes dessa pandemia aparecer, sobre coisas que iam acontecer. Não é? Eu tenho certeza absoluta. Os bons pastores, os pastores que sabem cuidar do seu rebanho, eu, quando pastoreava, no mínimo, eu pregava por mês
Pelo menos uma vez no mês eu pregava sobre a volta de Jesus. Mas hoje tem muitos pastores que não pregam. Você vai na igreja, domingo a domingo, quarta a quarta, quinta a quinta, sei lá, o dia que você repite, e você não vê um estudo sobre a volta de Jesus, uma mensagem sobre a volta de Jesus, um editorial no boletim sem a volta de Jesus. Ninguém fala nada. E esse é o problema. Se as pessoas foram pegas de surpresa, é porque, primeiro, elas não liam a Bíblia. E, segundo, não havia instrução para elas. Nós somos responsáveis por isso. Os líderes religiosos, espirituais, né, os pastores de ovelhas mesmo, têm que pregar sobre a volta de Jesus e os sinais, as coisas que vão acontecer. Ah, mas só pensam nisso quando cai sei lá, um satélite na Terra. Fica todo mundo louco. Né? Mas não é aí. Nós temos que instruir. Pregue a palavra. Insta, a tempo e fora de tempo. Mas hoje nós vemos que em muitos templos, quase não se ouve falar muito da Bíblia. Fala-se muito de Foucault, de esses grandes filósofos, grandes entre aspas. Fala-se de várias coisas, de muita filosofia, mas não se fala da palavra de Deus. Eu não posso comparar um filósofo, não é? Materialista, principalmente, só porque ele falou uma frase de efeito bonita, e aí eu comparo com a uma citação bíblica. Eu não posso fazer isso. Então, isso é o que está acontecendo. Mas eu não sou uma pessoa de mente fechada, muito pelo contrário. Eu tenho uma mente totalmente aberta. Eu leio muito. Desde garoto eu gosto de ler. Eu costumo dizer que sou autodidata em muita coisa, porque eu leio muito. Então, no púlpito da igreja, eu vou pregar a palavra. Eu posso citar alguém, sei lá, uma experiência de um grande pregador do passado. Não, esses são inspirativos. Mas hoje já não se cita mais Spurgeon, não se cita mais esses grandes pregadores, né, que colocaram fogo na igreja. Isso, entre aspas, fogo espiritual. Fala mais nisso. Hoje, os púlpitos estão sendo assolados por mensagens onde se prega 50 minutos de mensagem, 40 minutos são das coisas do mundo. E a palavra de Deus fica em segundo plano. Então, as pessoas são pegas de surpresa quando isso acontece. Essa pandemia, não é? E vem mais por aí. Vem mais por aí, não sei o quê, porque eu não sou Deus. Mas a Bíblia diz que coisas acontecerão nos últimos dias, não é? Terríveis. Ah, e aí, o que diz lá? Ah, quem estiver, cuidado, quem estiver, suba nos montes, não, é isso, não, e tal, faz aquilo, não é nada disso. Nós temos que estar preparados, porque essa pandemia pegou muita gente de surpresa e levou muita gente antes do tempo. Levou muita gente. E muita gente que estava nas igrejas, estavam junto da gente, irmãos nossos, familiares. Não é? Eu me solidarizo com muitas pessoas que perderam seus familiares. Muita gente foi pega de surpresa. Mas a Bíblia diz que não sabeis o dia nem a hora, né? Quando Jesus advia. Por isso, nós não podemos fazer igual os Tessalonicenses, que lá já no primeiro século da igreja cristã, resolveram sentar, trancar a igreja e ficar dentro da igreja. Não, vamos ficar aqui dentro da igreja, porque Paulo disse, que isso? Levanta, pessoal. Está lá em 2 Tessalonicenses. Você que está nos vendo nessa noite, vai lá, vai checar lá. Paulo deu uma chamada neles.
Então, meus irmãos, muita gente foi pega de surpresa, sim. Sabe por quê? Porque não se prepararam, ou não estão preparados. Aí ficam também querendo envolver essa parte terrível, que é a parte política, né? Que hoje é algo no mundo inteiro que emociona todos nós somos envolvidos, porque nós somos carne e osso, somos gente, nós somos sociedade, nós participamos de uma sociedade. Cada um tem a sua opinião, quer dar a sua opinião, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que ser conscientes de que nós somos crentes em Jesus Cristo. E nós seguimos um líder, um guia, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz. Ele foi o único que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Eu escrevendo um dia desses sobre esse moço aí, esse rapaz que canta funk, né? Que eu não conhecia, eu conheci por causa da morte dele, interessante isso. Ele, interessante eu digo, não no sentido pejorativo, interessante que eu não conhecia mesmo. Eu escrevi dizendo que pena que MC Kevin, nos 10 metros que os separava, daquele parapeito daquela varanda, ao chão, a borda daquela piscina ali que ele bateu com a cabeça, com o corpo, e morreu, nesses 10 metros, ele pensou e pediu perdão a Deus, nós vamos ver no céu. Eu creio nisso. Porque a Bíblia diz que nós seremos salvos sempre que pelo Pai. Então, veja bem, se, eu coloquei a interjeição, se. Mas será que ele teve chance? Estava, coitado, com a cabeça cheia de droga, cheia de bebida. Não sei. Mas se ele teve 1 segundo ou 5 segundos para pedir perdão, eu tenho certeza que ele foi. As pessoas são pegas de surpresa. E por isso a gente tem que estar preparado. Então, gente, vem mais coisa por aí. Não fique... Eu assisti essa semana um documentário sobre a implantação de chips. Animais estão sendo implantados chips em animais. Um macaquinho, que foi... Essa pesquisa está sendo feita pelo Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, que está planejando uma viagem espacial aí, com pessoas que queiram ir. A pessoa tem que pagar $100 mil para ir lá perto da Lua e voltar. Não sei se vocês já leram sobre isso. Essa semana passou uma matéria, uma reportagem sobre isso. Eu vi lá o macaquinho, ele não precisou usar os dedos da mão, nada. Com a mente dele, ele movimentou o computador na frente dele. Um macaco. Imagina nós, hein? Se implantar um chip na nossa cabeça, irmão, vem coisa por aí. Muita coisa ainda. Eu não sei se eu vou alcançar isso. Né, pastor Ferreira? Não sei se o irmão vai alcançar. O Marco são mais jovens. Não é? Eu não sei se eu vou alcançar isso. Mas do jeito que está a velocidade que está, quem sabe, o ano que vem já estão implantando chip na cabeça das pessoas. E aí você vai poder fazer o que você quiser com o chip. Só você pensou em ligar o seu celular vai ligar. Vai ligar sem você botar o dedo nele. Olha para ele, e você pensou no nome da pessoa, ele mesmo vai pegar o número daquela pessoa, vai ligar para a pessoa e você vai poder falar. Pastor Flávio, eu vi uma reportagem aqui, eu vou deixar até dentro dessa mesma visão, uma reportagem de um jornal, um encarte de jornal de 1989, onde dizia e mostrava um aparelho da Nokia, dizendo o seguinte: incrível, Nokia consegue um aparelho que envia mensagem de texto de um para o outro, parece bruxaria. 1989, SMS. Então, Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje.
A tecnologia é uma coisa maravilhosa. Inteligência artificial. Isso é Agora, inteligência artificial. inteligência artificial, agora sendo usado dentro de uma certa coerência, né? E no nosso caso, bíblica. É esse que é o problema. E dentro dessa linha, pastor Flávio, hoje eu tive aqui uma abençoada conversa, tinha um casal de jovens, né? Aqui na minha casa, minha filha e mais o filho do nosso querido Otto aí, nós estávamos conversando um pouco, e eu fiz umas perguntas para minha filha, né? E perguntei para ela se ela conhecia, ou já ouviu falar em Castro Alves, Maria Clara Machado, né? Machado de Assis. Não foi com muito espanto, mas já era de entender que, olha, nunca vi, nunca ouvi, nem sei quem é. Tá vendo? Imagina. Pastor, dentro dessa nossa visão bíblica, o que o senhor espera, como o senhor vê nesse futuro, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa família, de forma bíblica falando? Parece que colocaram uma barreira e estão tentando reconstruir, ou melhor dizendo, desconstruir o que foi construído e tentar fazer algo, entre aspas, novo. Como o senhor está vendo aí as novas gerações, a nova geração que vem por aí? Qual é a sua perspectiva da próxima igreja, no que eu digo cronologicamente falando? Olha só, eu comecei com Querite e vou terminar com Querite. Querite é apenas um lugar de passagem, de reflexão, de treinamento. Esse é um Querite, virão outros Querites. Serão sempre lugar de passagem, de reflexão, de treinamento. No tempo de Deus. E vai vir o nosso tempo. E lá em Reis, lá no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 27, versos 5 e 6, Deus manda chamar. Né? Deus vai lá falar com ele, Elias, está na hora de você sair daí. A pandemia já acabou e agora está na hora de você fazer a sua parte. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Eu espero que essa pandemia tenha despertado isso na mente dos cristãos de hoje. Olha só, e da juventude. E tenha também esclarecido as pessoas que não buscam também a palavra de Deus no mundo, milhões e milhões no mundo. Eu tenho pena dessa juventude. Hoje eu estava vendo lá que a geração nem trabalha nem estuda, aumentou no Brasil consideravelmente. Jovens que não fazem nada. Eu conversando com um dos meus netos, o número 1, que eu chamo de number one, ele é muito inteligente, ele trabalha com tecnologia, ele faz a vida toda na tecnologia. Ele é fantástico. Né? Então, não sei qual foi o DNA que ele herdou. Então, não foi meu, não. Então, ele estava falando, pois é, vô, a geração neném não tem nada mesmo. E ele tem 34 anos de vida só. Mas é um rapaz que já tem tudo que uma pessoa podia esperar. Tem tudo, materialmente falando. Então, e socialmente também, que as coisas deles, né? Deus a eles e tudo. Por causa da tecnologia. Mas a moçada não quer nada. A moçada não quer estudar, não é? A moçada não quer trabalhar. E estão pensando que vão viver de quê? Como é que vai ser? Cada vez mais as coisas vão ficando mais difíceis. Então não buscam conhecimento. Hoje a gente tem aqui eu tenho aqui na celular um Android que eu vou no mundo inteiro, pesquiso tudo que eu quero, está aqui em inglês, em espanhol, em português, em alemão, qualquer língua que você quiser, você pesquisa aqui. Já tem tradutor online agora. Dizem, né, que o ser humano tem capacidade para falar 10 línguas sem precisar ir para uma sala de aula. E eu conheço gente que fala 6,
nunca precisou ir de sala de aula. Então, vejam que coisa extraordinária. Nós temos essa capacidade fantástica e nós não a utilizamos. Nós somos preguiçosos. Essa é a palavra, preguiçosos. E há muitos preguiçosos no reino de Deus. Preguiçosos porque estão esperando Deus fazer, Deus dá a comida, Deus dá um carro, Deus dá uma casa, Deus dá não sei o quê, Deus fazer isso, Deus fazer aquilo, e não correm atrás. E está esperando também que Deus vai mandar um anjo aqui na terra, né? Deus não vai mandar mais anjo aqui, não. Jesus já veio e acabou, terminou nele. Ele veio aqui. Deus já veio aqui. Agora é a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. É a nossa vez. Virão, queridos? Virão. Teremos que ficar paradinhos, quietinhos, aguardando o momento. Não vamos embarcar nessa utopia, tá? nessa ideia de que não, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, olha só. Vamos nos esconder dos holofotes. Eu escrevi isso aqui porque é interessante. Vamos fugir dos holofotes, vamos fugir dos palcos, vamos fugir, né, de tudo aquilo que eu é que sei fazer. E vamos deixar Deus fazer. Há um momento que Deus quer fazer. Temos que deixá-lo fazer. E quando Ele nos chamar, quiser nos tirar do querido, Ele vai tirar. E vai dizer, olha, agora está na hora de você fazer a sua parte. E nós temos que sair. Temos que sair. Daqui a pouco, você já está começando, está melhorando, né? Estão abrindo aí portas, etc. Tem países aí abrindo fronteiras. Daqui a pouco a gente vai poder fazer. Deus vai falar, ó, está na hora de você sair. Aí vamos correr atrás. Mas não vamos ficar presos dentro dos irmãos. A melhor coisa que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma coisa tão simples, tão fácil, tão singela, que o ladrão na cruz se converteu e na mesma hora ele pregou para o que estava do lado dele. Não foi? Não foi isso que ele falou? Na mesma hora ele pregou. Olha, nós estamos aqui mesmo na mesma condenação. E você não está vendo isso? Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Simples, o ladrão na cruz não foi batizado, não dizimou, não foi ativo no grupo de louvor, nunca pregou em praça pública, nada, esse cara não fez nada, não contribuiu para missões, não foi missionário, mas ele pregou na cruz. E ali, não sei se o cara se recuperou, a Bíblia não fala sobre isso, mas que ele pregou, não importa. Pregue a tempo, insta, a tempo e fora de tempo. Amém! Deus seja louvado. Pastor Flávio, foi um prazer. Como eu tinha dito com o irmão ontem, 1 hora é pouco, vai ficar um gostinho de quero mais, mas nós temos aí já a nossa live com 1 hora e 3 minutos. Nós temos um projeto, tá? Já levei isso ao pastor, já levei ao pastor Ferreira, pastor da nossa igreja, de nós fazermos os 5-1, os 5 pastores convidados, né? Pastor Wilson, pastor Flávio, pastor Júlio Ravani, né? O pastor Ferreira e mais o pastor Denilson, que está na Igreja Batista lá na PIB de Mesquita, que é o próximo agora, no próximo sábado, se Deus assim quiser, nós fazemos os planos, mas quem manda é o Senhor. É Ele que faz a nossa agenda. Então, nós vamos tentar, em um dia, fazer trazer os 5 pastores aqui para nós acabarmos de afunilar essa bênção que é falar de Deus nesse momento, tá? E dar direção ao povo. Olha, eu agradeço ao pastor, que Deus continue abençoando, né? Agradecer aos irmãos aqui, peço um minuto, muitos irmãos participaram aqui, tá? O irmão André Paulino, nosso irmãozinho, grande na estatura também, o nosso... Aqui o Benedito Nogueira participou conosco, Sandra Granato está sempre por aqui, né? A Sônia Felizarda, essa mulher feliz, quem tem feliz no nome é feliz na vida inteira. A irmã Lenice Batista, foi um prazer, tá? A minha cunhada aqui, esposa do pastor Júlio Ravani, Liliane Ravani, tá? Irmã da minha esposa Lilian.
Nós temos aqui a querida Vanesca Folha, abraços para ela e seu marido, tá? A Sônia, mais uma vez, aqui, a Grazi, esposa do nosso querido irmão Otto, Graziane Menezes também aqui conosco, né? A Solange Santos, prazer em ver a irmã aqui, irmã Solange. Bênção de Deus nas nossas vidas também, tá? E a todos vocês que participaram, que ganharam esse tempo. Eu digo que a gente não perde nada, a gente só perde o que tem. Aquele que não participou não perdeu, deixou de ganhar. Então, nós agradecemos a Deus mais uma vez por essa live. Eu vou deixar as considerações finais. Pedir ao irmão Otto que fale 1 minuto, né? Se ele tem alguma palavra, depois a irmã Lígia, e o pastor encerra fazendo as considerações finais e agradecendo a oração, agradecendo a Deus por esse momento, tá? Irmão Otto, a bola está contigo. Vai lá, meu irmão. Só agradecer a oportunidade, agradecer pela palavra abençoada, agradecer por estar aqui, estar vendo meus pais também aí. A Anne está lá na sala, né, acompanhando junto com o João. Todo mundo que está aí pelo Facebook. Eu não tenho Facebook não, mas participei de uma live que está no Facebook. É tecnologia mesmo. Cara, assim, sempre que a gente vê um testemunho de alguém que fazia as coisas à moda antiga, né, que consegue enxergar na tecnologia a possibilidade de fazer aquilo e mais além. Tem dois sentimentos aí. Um de muita alegria de ver que a tecnologia perpetua esse sentimento de pregar a palavra, mas a tristeza também de ver como que tanta coisa faz com que alguns não aproveitem, né? Então, a minha oração aqui, primeiro, de gratidão pela oportunidade, e também que Deus possa fazer mais pessoas quererem participar dessa liberdade e fartura que a gente tem, né? A gente teria que pedir permissão para alguém para ir para alguma praça, ou então fazer alguma coisa agora, com a tecnologia que a gente faz, alcança tanta gente, né? Que essa palavra possa ir ao alcance dessas pessoas e mais pessoas possam se conectar, né, na palavra de Deus, que hoje não lê só, se conecta, né, na palavra de Deus. Eu agradeço, Deus abençoe a todos. Amém. E uma bela música, Otto. Deus abençoe e continue te dando direção aí nesses dias, tá? Vamos agora ouvir a nossa querida irmã Lídia, as considerações finais, palavras sempre abençoadas, tá? A palavra está com a irmã. Prazer muito grande, meus irmãos, estar com os irmãos, com os amigos, ouvir a palavra de Deus. É sempre um momento assim que a gente ganha muito, né? Porque o Espírito preenche a nossa alma, como preenche hoje. Então, louvado seja o Senhor por essa oportunidade de participarmos desse momento e pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias, que nos ajude, né, a aproveitar bem o tempo do nosso querido, aproveitar bem esse tempo e sairmos vitoriosos. Em nome de Jesus. Uma boa noite e espero que os irmãos e amigos possam estar conosco amanhã, né? A nossa querida IBAG, assistindo os cultos, mais um culto da família, aniversário dos diáconos, e nós estaremos louvando ao Senhor pela manhã, à noite, que os irmãos se preparem para estar ouvindo a voz do Senhor. Uma boa noite a todos. Amém. Eu vou passar a palavra ao nosso pastor. Tá? Pastor, até antes do pastor encerrar, eu tenho que fazer aqui uma apresentação aqui das minhas bênçãos, aqui da minha produção, né? Trazer aqui a minha produção para dar um oi aqui, um tchau, boa noite, tá? Que elas estão participando aqui. Um puxa o fio, a outra segura o cachorro, mas está tudo bem. É tudo bênção, tá bom? Deus abençoe. Ainda bem que não é a grande família. Não, enquanto não. Tá bom? É uma boa família, não uma grande família. Isso. A palavra está com o pastor, as considerações finais, e depois eu dou o encerramento e nós agradecemos a Deus por isso. Vamos lá, pastor. Quero agradecer, reiterar meu agradecimento pessoal, particular, em nome da igreja, da minha família, ao pastor Flávio, tá? Muito boa palavra, como diria um fonoaudiólogo.
boas falas. O irmão teve assim, uma boa fala e inspirada. Com certeza não é jogar confete, a gente está somando. Essa soma é muito boa. Por tempo atual, todo o material que vem de cima não cai na nossa cabeça, entra na nossa alma e nos abençoa. Então, soma. Quero também deixar uma palavra para aqueles que participaram, somaram conosco. Tá? E esperamos que outros também, talvez estejam no anonimato, não queiram demonstrar sua presença, mas estão certamente nos abençoando, nos dando apoio. Isso só engrandece mais uma vez o reino de Deus. Tá? Que Deus possa continuar dispensando a sua graça sobre nós, esse programa do sábado passado, o que virá até o seu final, e se pudermos estender, se houver possibilidade de uma extensão, a nossa gratidão a Deus, e estamos na expectativa de que esse trabalho, iniciado sábado próximo passado, alcance fronteira. Tem uma parente da irmã Lídia, da minha esposa, que participou. Me parece que ela não mora aqui no Rio, aqui no município do Rio de Janeiro. Ela mora num outro estado, é Lenice Batista. Então a ideia que a gente tem, a percepção, é que além dela, Lenice Batista, outros parentes e amigos também da palavra do nosso Deus, e que gostam de Água Grande, e que gostam do povo de Água Grande, possam estar nos apoiando, abençoando e estendendo, ampliando as fronteiras. Esse é o nosso ideal. Amado Deus, oramos nesse momento, invocamos o teu nome, agradecidos por sermos usados como instrumentos em tuas mãos. Sempre, quando colocamos a partir do momento os pés na igreja do Senhor, abraçamos a fé, aceitamos Jesus Cristo como o Senhor, procuramos agregar conhecimentos para honrar e bendizer o teu santo nome. Isso tem ocorrido, não de forma satisfatória, nós queremos fazer mais, desejamos fazer mais, que o Senhor nos dê largueza, que o Senhor possa ampliar o lugar onde os nossos pés se apoiam, abençoando, de modo que possamos irradiar essa luz, um período, sobretudo, como este que a humanidade está vivendo. Quem sabe, além do nosso município e estado, nós estamos tendo a oportunidade de chegar em outros lugares mais distantes, tudo para honrar e bendizer o nome daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de luz e do seu amor. Fica conosco, dá-nos um complemento de noite que logo, ainda há pouco iniciou, nós possamos terminar o dia debaixo da tua graça, descansar o nosso corpo físico e a nossa mente, nos abençoando para o dia de amanhã, domingo, o dia do Senhor. Ser servido em nos honrar, ser servido em nos perdoar. Nós oramos assim com gratidão e súplica, no amor eterno e o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Marco, olha só, deixa eu esclarecer. A irmã Lenice, eu creio que ela é irmã da irmã última. Ela tem batista, mas não é minha parente. Entendi. Tá bom? Mas está em casa. Olha, que Deus continue abençoando, dando direção. Pastor Flávio, foi um prazer mais uma vez. Conversaremos muito ainda. O irmão tem muito desse livro guardado na mente aí para contar para todos nós. Esperamos que, em breve tempo, né, quando sairmos aí desse nosso esconderijo nos braços do Senhor, o irmão possa fazer uma visita ao seu velho lar, que continua sendo seu lar também, e que nessas visitas possa nos presentear com mais uma de suas palavras. Amém? Que assim seja. Falo isso com a autorização e a permissão do meu pastor, lógico, claro. Com certeza, com certeza. Nunca de forma diferente. Permissão dada. Agradecer ao nosso irmão Otto, tá? A nossa querida irmã Lídia.
a todos que Deus nos dê uma boa noite. E amanhã, povo de Deus, Igreja Batista Água Grande, firmes, tá? Ou online, ou aqueles que puderem se sentirem tranquilos em ir no presencial, que assim seja feito, tá? Tudo com responsabilidade, como sempre, e com amor à obra do Senhor. Que seja assim feito. Olha, uma boa noite. Muito obrigado. Mais um programa encerrado para a glória de Deus. Falou, pessoal. Boa noite. Vai.